Conta aí pra mim, você está vivendo ou você está reagindo à vida? Pois é, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o despertar espiritual, a expansão de consciência que tem muita gente falando. Mas eu quero falar sobre esse assunto, eu quero falar sobre esse assunto de uma forma. Eu vou tentar ser o mais simples, vou tentar ser o mais autoral possível, vou falar sobre mim, sobre como eu percebi esse despertar espiritual na minha vida. E assim, tem muita gente que relaciona, quando se diz despertar espiritual, a pessoa relaciona isso a um ritual, a algum tipo de religião, alguma coisa nesse sentido. Mas para mim é muito mais do que isso. É muito, talvez até um pouco contrário a isso. Por quê? O despertar vem do despertar, do acordar, talvez acordar algo em você que, que tivesse adormecido há muitos e muitos anos, tempos aí, e de uma forma, de uma hora para outra, esse lado, esse lado espiritual começa a te incomodar para que você tome consciência e ele possa tomar forma na sua vida. Então, isso pode vir de várias formas. Isso pode vir através de uma crise emocional, pode vir de um simples acordar, acordou e você começa a olhar a vida diferente. Você começa a se questionar, você começa a olhar para o seu emocional, você começa a olhar, você olha para sua família, você começa a olhar para o seu trabalho, e aí você começa a se perceber. O despertar espiritual é isso. De uma forma bem simples e clara, é você se perceber na vida. E aí que começa os questionamentos. Por quê? Isso vai te trazer muito questionamento. Pelo menos para mim trouxe. Por exemplo, se eu estava feliz fazendo o trabalho que eu fazia, o quanto aquilo, mesmo que de alguma forma trouxesse grana, trouxesse dinheiro, o quanto aquilo estava me fazendo bem e mais do que isso, o quanto aquilo estava me causando, por exemplo, coisas negativas no meu emocional. E aí você começa a usar uma balança aí, né? Uma balança fictícia, mas ainda assim uma balança. E você começa a pesar, sabe? Você começa a se questionar sobre o que você gosta, você começa a se questionar sobre pessoas, sobre ambientes que você anda frequentando, ou que você frequentou a vida toda, ou tipo, você começa a se questionar também sobre amigos, sobre amizades. E aí você começa a se perguntar se tudo aquilo vale a pena, baseado na nova forma que você está se enxergando e se questionando, sabe? E aí, e aí é onde começa. Por quê? Tem muita gente que fala, eu estou em busca de um despertar espiritual, eu estou em busca de uma expansão de consciência. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, para que você quer isso? Para que você quer isso? De que forma você vai usar isso? Porque não pense que são só flores, porque isso vai te trazer um peso. Isso vai te trazer uma autorresponsabilidade de entender e ver certas coisas e depois você vai ter que tomar uma atitude sobre aquilo que você viu. Porque a partir do momento que você abre uma porta, olha o que está lá dentro, não tem mais como. Você pode até fechar a porta novamente, mas ainda assim a visão vai estar lá, você vai ter visto. E a partir do momento que você vê, você tem que tomar uma atitude e você tem que mudar. E aí vai te trazer dor. Por quê? Às vezes, vou usar um exemplo aí de uma amizade. Às vezes você viveu sua vida toda, você estudou, você cresceu com a pessoa e vocês são amigos de infância. Só que aquele amigo, por exemplo, você é uma pessoa que quer crescer na vida, você acredita que a vida não é só acordar, trabalhar, ir para casa, dormir, comer e tarará, tarará. Você acredita que a vida pode ser muito mais. Você acredita que a vida pode realmente ter um sentido, sabe? Pode ser realmente. A vida pode ser vivida realmente, né? Sentida, sabe? A questão da emoção mesmo.
E já seu amigo não tá nem aí para isso. Seu amigo acha que a vida é, pô, trabalhar, final de semana, beber e fazer um monte de coisa louca. Não que isso seja errado. É só as escolhas dele. E só que você não concorda com mais isso. E esse tipo de vida, esse estilo de vida não faz mais sentido para você. E aí, concorda comigo que você vai sofrer, porque você vai ter que se afastar, porque afinal de contas você cresceu com esse cara. Você compartilhou muitas coisas com ele, assim. Então, e o fato de você se afastar vai te doer. Isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu de uma forma assim muito dolorida, que me trouxe muita mágoa por um tempo, mas hoje eu consigo entender que não tinha como. Aquela expansão que eu estava tendo, aquela minha maneira nova de enxergar a vida, não cabia mais dentro daquela amizade, ou vice-versa, ou aquela amizade não cabia mais dentro dessa visão nova. E aí, conscientemente ou inconsciente, o afastamento ele vai acontecendo. E aí você tem que estar preparado para isso. Muitas vezes, por exemplo, a expansão de consciência pode te trazer o fim de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, de um noivado. E aí? Você está preparada para isso? Porque às vezes você pede, às vezes você se questiona, né? Pô, eu quero uma expansão de consciência, eu quero ter um despertar espiritual. E aí você começa a buscar em lugares, em pessoas, e só que você não tem o principal, que é para que você quer isso. Por exemplo, hoje eu vejo e eu uso a minha expansão de consciência e o meu despertar espiritual, primeiramente, pode soar um pouco egoísta isso, mas eu uso para mim. Porque um copo, ele só consegue atingir outros copos que estão ali do lado se ele começa a transbordar. Então eu preciso primeiramente me encher. Sabe aquela analogia que tem, copo cheio e copo vazio? Cara, para mim não é nem copo cheio nem copo vazio. Nessa fase que eu tô agora, é copo transbordando mesmo, porque quando você se enche, você começa a transbordar e aí, cara, você começa a afetar quem tá perto, assim, sem fazer esforço. Porque as pessoas vão olhar e falar, cara, eu quero, por que esse copo tá transbordando? Eu quero transbordar também. E aí você transborda na vida de outras pessoas sem querer, porque você resolveu a se amar, você resolveu a se admirar, você resolveu a crescer como ser humano. Por exemplo, eu uso o meu despertar espiritual para crescer como pai, para se tornar um pai melhor, para se tornar um esposo melhor, para se tornar um ser humano melhor para a sociedade. Então, se você tem esses pilares muito bem concretos assim na sua cabeça, aí sim é o momento de buscar esse despertar espiritual. E uma outra coisa também isso é uma opinião minha, o despertar espiritual, claro que tem muita ferramenta hoje em dia, eu vou falar ferramenta, tá? Mas sabe que eu estou falando de lugares, talvez lugares com viés, uma pegada religiosa e tal, lugares que tem um rito, né? Um ritual ali e tal. E quando eu falo ritual, as pessoas sempre associam, né? Ritual com uma coisa negativa. Não, cara, ritual é um ritual. Por exemplo, quando você acorda, você levanta e você coloca o pé direito, depois o pé esquerdo no chão, aí você caminha para o banheiro, faz ali as suas necessidades, depois com a mão direita pega a pasta, pega a escova, escova os dentes, penteia o cabelo, isso é um ritual, é um rito seu. Então, quando você vai em alguns lugares que tem esse ritual, é, e para mim é uma ferramenta para você acessar o que já existe em você. Mas o despertar espiritual é só seu. É totalmente é uma parada sua que você tem que olhar. É um chamado de olhar para dentro, assim, sabe? Eu sei que para quem não tá nessa pegada, para quem não, talvez não tá vivendo isso vai soar muito estranho, vai parecer um papo muito bobo, mas assim, como que é essa parada de olhar para dentro? Cara, quando você estiver vivendo, você vai entender. Você vai sentir muitas vezes assim, em algumas tomadas de decisão, o seu coração acelerar. Você vai, cara, você vai sentir e aí você vai
você vai apurando a sua sensibilidade de olhar para as coisas e, assim, entender. Uma coisa que eu tenho usado muito dentro dessa parada da minha sensibilidade, eu tô olhando muito por trás das perguntas e das ações. Sempre quando eu vejo alguém fazendo, por exemplo, uma pergunta ali, um questionamento, eu tento olhar por trás e eu me pergunto o que que essa pessoa está querendo com essa pergunta, certo? Porque toda pergunta ela já vem carregada com a resposta. Normalmente é a resposta da pessoa. Ou ela está buscando validar a resposta dela, ou ela está querendo gerar um desconforto, talvez, no ambiente que ela está, e aí ela usa aquela pergunta. Mas a resposta já está pronta. Na maioria das vezes, não estou falando que 100% das vezes é assim. Das atitudes também. Na maioria das atitudes, as pessoas fazem alguma coisa ou é buscando validação, ou é buscando se enaltecer, ou é buscando essa questão de movimentar o ambiente. Então, eu particularmente, eu estou olhando muito para isso. Eu estou usando essa minha sensibilidade, essa questão do despertar, para olhar por trás. Para olhar por trás dos bastidores ali. Eu estou procurando entender o porquê das coisas, sabe? E isso está sendo muito bacana para mim. E isso eu uso para mim também. Quando eu tenho algum tipo de pensamento, eu me questiono por que que eu estou pensando sobre isso? Por que que eu estou, sabe? Por que que eu estou fazendo isso? São sempre respostas que abrem um leque de infinidades questionamentos que sempre, que sempre me fazem crescer, que sempre estão me impulsionando para crescer. E crescer sempre vai doer. Para mim é isso. Crescimento sempre vai estar associado com dor, assim. Mas não é essa dor que dói. É uma dor que transforma. É uma dor que muda. Sabe? Que muda o destino, assim. Muda, não o destino, mas muda o rumo da sua vida, assim. Atualmente, eu não estou acreditando muito em destino. Eu já acreditei, pode ser que nesse momento eu não estou acreditando, eu estou acreditando muito nessa pegada de que eu crio, eu crio o meu próprio destino, assim, sabe? Eu estou muito nessa pegada assim de autorresponsabilidade, de entender que tudo que eu estou vivendo e que eu posso viver só depende de mim. Então, eu estou muito nessa pegada, assim. Eu vou compartilhar algo com vocês, assim, com quem está assistindo esse vídeo, que já é o que aconteceu comigo, que aconteceu a partir de um questionamento. Como eu já disse num vídeo passado aí, eu faço uso eu tenho uma prática de terapia que é com a ferramenta ayahuasca. Então são 2 sessões por mês e é sempre no sábado ali e tal. Nesse lugar que eu vou, você tem a opção de você pode chegar mais cedo lá, tal, para você se socializar, fazer amizade com a galera. Então como eu já estou um ano e pouco lá, eu já estou bem socializado com a galera, assim, tô construindo amizades. E aí chegou um rapaz lá e ele estava com um aparelho e tal, transparente. Eu falei para ele, é estética ou é por algum problema e tal? Não, é porque eu tô com problema no maxilar. E eu falei pra ele, eu uso, mas é porque eu estou com bruxismo, né? E, cara, é terrível pra mim, assim, porque o aparelho, ele é desconfortável pra dormir, né? E eu falei pra ele, poxa, cara, nas minhas terapias eu sempre busco, tento resolver pra me se livrar desse aparelho, né? Porque o bruxismo, claro que tem algum a razão do bruxismo acontecer como um sinal. Pode ser que seja uma disfunção ali no seu corpo, né? Uma disfunção, mas na maioria das vezes é emocional. E aí eu comentei com ele, ele falou, cara, pô, pode ser que esteja relacionado a algum medo ali, seu algum medo, alguma coisa. E essa questão do medo foi algo que eu sempre, para mim isso é muito consciente. Eu, eu sou uma pessoa que sempre eu tive muito medo, assim. Antes eu interpretava como receio, eu sou um cara receoso, pé no chão. Não. Hoje eu vejo totalmente que é medo mesmo, sabe? Medo de agir. Quantas oportunidades eu já eu perdi porque eu tinha medo.
ficava com medo, sabe? E aí, nesse dia, cara, eu falei, eu preciso acessar essa raiz do medo, eu preciso acessar essa raiz do medo e tal, e não sei o quê. E aí, na hora da sessão ali, que a gente toma ali o ayahuasca, chegou um momento, assim, que eu consegui silenciar minha mente e o único questionamento que ficou foi esse. Qual a raiz do meu medo? E aí eu comecei, tipo assim, comecei a pensar, sabe? Comecei a pensar, pensar e fui voltando, acessando as minhas memórias, tá? Para mim, esse voltar não é algo que você volta e você tem controle do tempo, assim, que você consegue realmente voltar lá no lugar. Não, é só o acesso de memórias, assim. E aí eu fui acessando, acessando as minhas memórias, e aí eu cheguei, cara, numa memória onde todo mundo da minha família contava aquela memória como algo bacana, como algo legal, assim, sempre rindo muito dessa situação. E eu lembrei que eu nunca gostei dessa situação, mas eu não questionava porque eu não sabia o porquê eu não gostava. E nesse dia eu descobri o porquê eu não gostava. A situação era a seguinte: a gente morava numa vila que era bem no meio, assim, era bem no meio do mato mesmo, assim. Então era 8 ou 9 casas, não lembro ao certo, da minha família, assim. Então, naquelas casas morava só minha família e era bem no meio do mato. E aí, para chegar na cidade, era tipo 9 quilômetros. E esses 9 quilômetros eram por dentro de uma mata. Tinha uma estrada que era dentro de uma mata. E aí, meu avô tinha o ritual dele no sábado de sair da nossa vila e ir para a cidade num bar. Era uma cidade pequena e ele ia pro bar beber, sabe? E aí eu tinha menos, não sei se eu tinha 5 anos ou menos de 5 anos, e ele me levava, eu era o primeiro neto e ele me levava ali. E aí eu lembro, acessando essas memórias, que eu chegava lá e ele bebia a tarde inteira até a noitinha. Aí quando começava a anoitecer, a gente retornava ali para nossa casa. E a gente ia de bicicleta. Meu avô, muito bêbado, ele chegava no meio do caminho, claramente ele não aguentava mais, né? Além de carregar o corpo dele embriagado, ele tinha que carregar eu. Ele caía e eu caía junto. E aí eu lembro que, acessando essas memórias, que ele desmaiava ali, alcoolizado, dormia, sei lá. E eu lembro que eu ficava com muito medo dessa situação. Eu ficava com muito medo ali. Medo dele ter morrido, medo de algum bicho vir me pegar, medo de assombração, medo de tudo, porque afinal de contas era uma estrada no meio do mato e estava à noite, não dava para enxergar um palmo na frente do nariz. Então, essa situação me gerou um trauma de medo, assim. Fez eu dar muito valor ao medo. E esse medo tem me ferido e tem me travado até hoje. Assim, eu já levei isso para minha psicóloga e a gente vai começar um processo de terapia agora para ressignificar esse medo. Mas é bem difícil, é bem dolorido. Mas é mais dolorido, para mim, no meu ponto de vista, sofrer e não saber por que está sofrendo. Pelo menos agora eu sei o motivo do meu sofrimento, eu sei o motivo do meu medo, e tudo isso eu devo a esse despertar espiritual que eu dei início, a essa expansão de consciência. Então, se você está buscando isso, e eu não tenho dúvidas que em algum momento você vai conseguir acessar, tenha em mente já o que você quer fazer com isso. Não simplesmente para onde o despertar vai me levar, para onde essa expansão de consciência vai te levar. Se tiver em mente, tiver ali alguns pilares já construídos do que você quer fazer com isso, a sua vida, a sua caminhada vai ser muito mais fácil. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Se vocês quiserem sentir vontade de comentar alguma coisa aí, até mesmo de perguntar, eu recebo muito questionamento em outras plataformas sobre o ayahuasca e tal. Inclusive, eu tenho um trabalho escrito aí sobre o ayahuasca, desconstruindo essa ideia de que é sempre algo religioso, um ritual meio sinistro, assim. Não, eu tenho um trabalho escrito como o ayahuasca como uma ferramenta terapêutica mesmo, que tem ajudado muitas pessoas em casos de depressão, ansiedade,
pessoas que usam, que fazem uso dessa ferramenta também, no auxílio, é sempre no auxílio, tá? Não como prática única, é sempre auxiliando um tratamento psicológico, sempre auxiliando um tratamento, por exemplo, para pessoas que têm algum vício com drogas, com bebida alcoólica. E então é isso, galera. Se vocês quiserem fazer algum questionamento, tamo junto. Um grande abraço. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau.